Olá, alunos, sejam todos bem-vindos à nossa primeira aula sobre o LibreOffice Writer. O LibreOffice Writer, para quem não conhece, eu já estou apresentando aí na tela para vocês. Ele é um programa de edição de textos, isto é, LibreOffice Writer é um editor de textos, muito parecido aí com outros editores de textos, como o caso do Microsoft Office Word em alguns recursos e em outros bem diferentes. Então, é um uso muito específico, é um estudo muito específico das características desse programa. A primeira dica que eu quero passar para vocês em relação ao LibreOffice Writer é o uso dos seus botões. Nós vamos começar a estudar esses botões que vocês estão enxergando aqui da barra de ferramentas padrão. Então aqui nós temos a barra de título, aqui em cima, onde diz sem título 1, porque eu ainda não salvei o meu arquivo com o nome. Temos aqui o próprio nome do programa aparecendo, LibreOffice Writer. Aqui logo depois embaixo nós temos a barra de menus, onde consta vários menus, como o menu arquivo, editar, exibir, inserir, entre outros. E aí nós temos a barra de ferramentas padrão, que é essa barra que nós temos aqui o botão novo, abrir, salvar, também outros que nós vamos estudar. Abaixo da barra de ferramentas padrão, nós temos a barra de ferramentas de formatação, que é essa que está abaixo da barra de ferramentas padrão. Na barra de ferramentas de formatação, vamos estudar aqui negrito, itálico, sublinhado, também outros botões. Aqui nós temos as réguas, e nas réguas nós vamos estudar, entre outras coisas, as margens do documento, os recuos e também as tabulações. E depois aqui nós temos a área de texto, e mais abaixo, depois nós vamos estudar, lá temos a área de uma barra chamada barra de status. Mas vamos começar então pela barra de ferramentas padrão, com esse botão chamado novo. Pessoal, como o próprio nome diz, o botão novo aqui da tecla de atalho Ctrl mais N, ele permite iniciar um novo documento em branco. Então quando eu clicar no botão novo, acompanha, vou clicar agora. Vamos aguardar um pouquinho, percebe que acabou de aparecer aqui um novo documento em branco. Sem título 2 aqui, porque eu ainda não salvei nem o novo documento, nem o outro documento que eu estava usando, nem esse. Então, quando eu clico no botão novo ou uso a tecla de atalho Ctrl N, ele vai abrindo um novo documento em branco. Agora eu já tenho mais um outro documento em branco aqui, certo? Vou fechar por enquanto esses novos documentos aqui. Vamos fechar o 2 também para ficar só com o nosso documento original. Uma outra dica sobre esse botão novo é que nós temos aqui essa setinha que aparece junto a esse botão, que me permite escolher não só um novo documento de texto, como também posso escolher, por exemplo, um novo planilha. E se eu clicar aqui em novo planilha, que é o que eu acabei de fazer, aí ele vai abrir um novo arquivo de planilha de um programa chamado LibreOffice Calc, que é a planilha de cálculos do pacote LibreOffice. Isso eu fiz através do próprio botão novo do LibreOffice Writer, cliquei na setinha, escolhi planilha, ele abriu um novo arquivo de planilha do LibreOffice Calc. Se eu clicar aqui em apresentação, aí ele vai abrir um novo arquivo de apresentação de slides de um programa chamado LibreOffice Impress. O LibreOffice Impress é o editor de apresentações do pacote LibreOffice, do qual eu utilizo para construir várias apresentações de slides, muito parecido aí com o PowerPoint. Então, quando eu escolho novo apresentação, ele abre um novo arquivo de apresentação do LibreOffice Impress. Mas o padrão dele é novo documento de texto, claro, porque aí estamos falando do LibreOffice Writer, que aí ele abre um novo documento de texto em branco. Outra dica sobre esse botão novo é que se o usuário clicar no menu arquivo, ele também tem essa mesma opção novo, e aí ele pode escolher também novo documento de texto, novo planilha, nova apresentação, além de outros novos, como novo desenho, que ele abre o LibreOffice Draw, como novo banco de dados, que ele abre o LibreOffice Base. Então, através do botão novo, eu também posso no menu arquivo. Arquivo novo é a mesma coisa do que clicar no botão novo, certo? Perfeito. Agora vamos falar do próximo botão, que é o botão abrir. O botão abrir tem como sua tecla de atalho Ctrl mais O de Open e permite, claro, abrir arquivos que o usuário já salvou anteriormente. Então, eu clico no botão abrir, ele vai exibir uma caixa de diálogo que me permite escolher o arquivo que eu desejo abrir. Claro que para abrir um arquivo eu preciso ter salvo anteriormente esse arquivo, né? Daí depois eu posso abrir ele. Mas bem simples, né? O botão abrir, tecla de atalho Ctrl mais O, eu clico para escolher o arquivo que eu desejo abrir. Lembrando que o botão abrir nós também encontramos aqui no menu arquivo. Observa, no menu arquivo também temos a opção abrir e a tecla de atalho é o Ctrl mais O.
Sempre bom lembrar de algumas teclas de atalho que eu vou passando aqui na aula, porque eu reporto como teclas de atalho importantes para a gente lembrar para o dia da prova, ok? Agora eu vou digitar um texto qualquer aqui, porque eu quero salvar esse meu documento e é o próximo botão que nós vamos discutir. Então vamos colocar aqui, ó, vamos digitar aqui, ó, aulas, cursos, concursos. Opa, aula, cursos, concursos. Vamos botar um ponto final aqui. Vou selecionar esse texto e vou aumentar um pouco o tamanho da fonte só para vocês enxergarem melhor. Vamos colocar aqui fonte 18. Percebe? Agora que eu tenho ali... Opa, só um minutinho aqui, pessoal. Aí, tirei ali uma mensagenzinha que apareceu no na nossa mensagem aqui aparecendo na nossa gravação. Mas não tem problema, vamos lá, continuar agora. Então, quando eu falo aqui, pessoal, desse botão salvar, percebem que quando eu digitei um texto e eu ainda não salvei esse texto no documento, vocês vão perceber que automaticamente apareceu aqui, ó, o botão salvar com essa estrelinha aparecendo. Essa estrelinha que aparece junto ao botão salvar indica que eu tenho alterações para salvar no documento que ainda não foram salvas ou que eu ainda não salvei esse documento. E a tecla de atalho para o salvar, que é o disquetezinho aqui, é o Ctrl S. Vamos experimentar usar o salvar para mostrar para vocês. Como eu ainda nunca salvei esse documento, nem nome ele tem ainda, quando eu clicar no botão salvar, ele vai exibir a caixa de diálogo salvar como, me pedindo para salvar esse arquivo em algum lugar. E aí eu vou escolher onde eu desejo salvar e vou dar um nome para esse arquivo. No nosso caso, eu vou chamar esse arquivo de arquivo aulas. E aí olha que interessante, pessoal. Como eu não vou alterar por enquanto o padrão, quando eu só salvo o meu arquivo no local que eu escolhi e dando um nome, que é o nome aulas, ele por padrão vai salvar esse arquivo com a extensão .odt. ODT, que significa Open Document Test, é o padrão do LibreOffice Writer para salvar os seus arquivos. Então, se eu só escolher aqui o .odt e pedir para finalmente salvar o arquivo agora, ó, então só deixei o padrão que é ODT e vou clicar aqui no botãozinho salvar. Só isso. Aí percebe que automaticamente, pessoal, ele já abre, ali vocês já vão observar, a possibilidade de perceber que o nome do arquivo lá em cima é aulas.odt. Então, se o usuário só salvar o seu arquivo e não escolher mais nada, eu só resolvi salvar esse arquivo, por padrão ele vai salvar o arquivo com a extensão .odt, que é o padrão para salvar os arquivos aqui do LibreOffice Writer. Mas aí vem uma pergunta. E se por acaso eu resolver agora realizar uma alteração nesse texto? Eu coloco agora ali depois de concursos, ponto, eu vou colocar aqui impressora. Escrevi impressora e botei outro ponto, ok? Percebe que como eu acabei de produzir uma alteração no documento, vocês vão observar que lá de novo apareceu a estrelinha junto com salvar, indicando que tem algumas alterações que ainda não foram salvas. E aí eu clico, e aí ele salva as alterações, que no caso era a impressora, e volta a constar o disquete normalmente. Como agora era só salvar uma alteração, quando eu cliquei no disquetezinho aqui, ele já salvou direto e não abriu mais a caixa de diálogo salvar como, porque ele só abre aquela caixa de diálogo quando é a primeira vez que eu salvo. Agora depois, quando eu for clicar no botão salvar ou usar a tecla de atalho Ctrl S, aí ele vai salvando as alterações nesse arquivo aulas.odt, ao qual eu havia dado nome anteriormente, né? Bem, agora vamos imaginar que eu desejo salvar esse arquivo como um outro nome, ou salvar esse arquivo num outro local, ou ainda escolher um outro tipo de arquivo para salvar ele. Bem, aí nós vamos ter que entrar no menu Arquivo, escolher a opção Salvar Como, da tecla de atalho Ctrl Shift S, percebe, tem o Ctrl S que é o salvar, que a gente acabou de estudar. Mas se eu quiser escolher salvar como outro nome, ou salvar como em outro local, ou ainda salvar como outro tipo de arquivo, outra extensão, aí eu vou clicar no menu Arquivo e vou escolher salvar como. Quando eu faço isso, ele então novamente exibe aquela caixa de diálogo salvar como, onde eu posso escolher salvar em outro lugar, salvar com outro nome, ou até escolher um outro tipo de arquivo. Por exemplo, eu vou escolher aqui onde diz tipo, em vez de documento de texto ODT, eu vou escolher salvar com a extensão OTT. Se a prova sugerir o que significa salvar o arquivo com a extensão .ott, a resposta é que ele vai salvar o arquivo como modelo de documento de texto. Então, salvar o arquivo com a extensão OTT salva como modelo de documento de texto, como vocês estão enxergando aí ampliado.
Mas eu poderia escolher salvar com outras extensões ainda. Vamos estudar as mais importantes. Exemplo, eu poderia escolher salvar o arquivo usando aqui o LibreOffice Writer, salvar o arquivo com a extensão padrão do Word 2007 até a versão 2013 ou 2016. Quer dizer, eu posso usar o LibreOffice Writer e salvar com a extensão do Word. E aí ele vai salvar esse arquivo com a extensão .docx, como vocês estão enxergando aqui. Então, se a prova sugerir, eu posso usar o LibreOffice Writer para salvar ou até abrir arquivos do Word? Posso. Eu posso salvar com a extensão .docx, que é a extensão padrão lá do Word, como eu fiz aqui na demonstração. Mas eu posso escolher, inclusive, vou mostrar para vocês, salvar com o padrão das versões mais antigas do Word, que era a extensão .doc. Aí basta escolher Microsoft Word 97 2003 e aí ele vai salvar com a extensão .doc. Quer dizer, ele aceita tanto salvar com a extensão .docx do Word, como também com a extensão .doc, que é o padrão das versões mais antigas do Word. Tem mais extensões para conversar aqui. Outra extensão que eu chamo a atenção é que ele pode salvar também como modelo de documento do Word. E aí quando a gente salva como modelo de documento do Word, daí ele vai salvar com a extensão .dot, D-O-T, que é quando ele salva como modelo de documento do Word. Tem mais. Professor, muita extensão. Mas essas que eu estou dizendo são as mais importantes que eu tenho que lembrar. Outra dica, ele também permite salvar os arquivos com a extensão HTML ou HTML, que é quando a gente deseja salvar o arquivo no Writer como uma página da web, e ele aceita isso. Nós podemos escolher salvar o documento com a extensão .html, e aí ele vai entender que deseja salvar isso como um conteúdo HTML, quer dizer salvar como página da web. Isso também posso escolher ali então o HTML ou HTML. Também poderíamos salvar com a extensão RTF. Essa extensão, aliás, RTF, significa formato de texto rico, que é o padrão de um programa chamado WordPad, que vem junto com o Windows, que não só salva o texto, como mantém também as suas formatações e a compatibilidade com vários programas. Então ele também permite salvar aí com a extensão RTF. Vamos continuar procurando outras extensões importantes. Essa aqui também é muito interessante, ó. Quando a gente salva com a extensão TXT, que eu acabei de escolher ali, aí ele salva o arquivo como texto sem formatação. Quer dizer, se eu salvar o meu arquivo aqui do LibreOffice Writer como TXT, que é o que eu escolhi, ele vai salvar só o texto, mas não vai salvar as formatações do documento. Quer dizer, ele não vai salvar as diferenças de fonte, as diferenças de formatação como negrito, itálico, sublinhado. Não, nada disso ele vai salvar, porque quando eu escolho salvar o arquivo com a extensão .txt, é importante saber que ele vai salvar o texto, mas vai perder as formatações, certo? Tudo isso, claro, eu fiz só para demonstrar, pessoal, porque na verdade o mais importante aqui é lembrar que se a prova sugerir, se eu só salvo o arquivo no LibreOffice Writer, por padrão ele salva com a extensão .odt. Essa é a parte mais importante, porque eu aqui mostrei que ele pode salvar também com outras extensões. E uma outra extensão que ele pode salvar é o nome do próximo botão, que se chama Exportar como PDF. Esse botão que eu estou mostrando para vocês, quando eu clico, e eu vou fazer agora, ele abre uma caixa de diálogo chamada Exportar, só que aqui, em vez de tipo aparecer ODT, que é o padrão, apareceu PDF, me permitindo então exportar esse arquivo para a extensão PDF. O que ele vai fazer? Ele vai gerar um outro arquivo com a extensão PDF com o nome que eu escolhi no local que eu desejar. Isso é muito importante, porque às vezes eu quero transmitir esse arquivo para a internet ou deixar disponibilizado para alguém ler esse arquivo. E aí é interessante salvar esse arquivo na extensão PDF, porque qualquer pessoa hoje que tenha qualquer computador consegue abrir arquivos PDF. Quer dizer, a pessoa vai poder abrir e ler o arquivo sem a necessidade de ter o LibreOffice Writer instalado. Então, salvar o arquivo como PDF hoje em dia é muito importante, principalmente para a distribuição de documentos pela internet, pelas redes, ou até para distribuir esse documento para pessoas que não tenham o LibreOffice Writer, mas querem ler esse documento. Eu quero que a pessoa leia esse documento. Então é interessante exportar esse arquivo para PDF. Lembrando que então nós temos um botão para isso aqui na barra de ferramentas padrão chamado Exportar como PDF, ok? Outro detalhe importante é que quando nós entramos aqui na guia no menu Arquivo do LibreOffice Writer, mais embaixo aqui vocês vão encontrar essa opção. Observa, cliquei aqui no menu Arquivo e mais embaixo aqui tem a opção Exportar como PDF também, certo? Então eu posso tanto clicar no botão como clicar no menu Arquivo e escolher Exportar como PDF. Ele também vai realizar esta operação.
Beleza, vamos continuar nos nossos botões. O próximo botão que nós vamos estudar agora é o botão chamado imprimir, da tecla de atalho Ctrl P. E obviamente quando o usuário clica aqui é porque ele deseja imprimir o documento. Ele também vai encontrar esse mesmo comando imprimir através do menu arquivo. Nós temos aqui embaixo a opção imprimir, sempre bom lembrar a tecla de atalho do imprimir é o Ctrl mais P. E quando eu clico no imprimir, então ele vai exibir uma caixa de diálogo e nessa caixa de diálogo eu posso fazer as escolhas de impressão. Aqui ele já mostra uma prévia de como esse documento fica na aparência da impressão. Aqui ele me permite escolher para qual impressora eu desejo imprimir esse documento. Aqui também eu posso escolher quais as páginas eu desejo imprimir. Se eu quero imprimir todas as páginas, só determinadas páginas específicas. Posso escolher imprimir só a seleção, só o que está selecionado, imprimir na ordem inversa. E ainda também posso escolher a quantidade de cópias que eu desejo imprimir. De repente eu quero imprimir 3, 4 cópias desta página ou 4 cópias desse documento. Eu posso fazer isso aqui nas escolhas de impressão. Depois de definir as escolhas de impressão, basta clicar no OK, que ele vai imprimir esse documento normalmente. Ok? Então temos aqui também o botão chamado imprimir. Repetindo, é muito importante saber a tecla de atalho desse botão, é o Ctrl P. Ao lado do botão imprimir, pessoal, nós vamos encontrar a opção alternar visualização de impressão. Essa opção da tecla de atalho Ctrl Shift O permite visualizar a impressão, quer dizer, permite visualizar como esse documento ficará na impressão antes de fato imprimir o documento. Então esse botão permite visualizar a impressão. Vamos clicar nele, ó. Cliquei. Percebe que ele está me mostrando aqui já uma prévia de como esse documento vai aparecer na impressão. É para isso que serve esse botão. Depois, se eu já terminei de fazer isso, eu posso clicar no imprimir e ele imprime o documento. Ou se eu quero voltar à visualização anterior, eu clico aqui em fechar visualização e ele vai voltar a mostrar o documento no padrão anterior, certo? Então esse botão, o alternar ou visualizar, ou alternar visualização de impressão ou simplesmente visualização de impressão, tem como sua tecla de atalho Ctrl Shift O e permite mostrar uma prévia de como o documento será impresso. Eu vou encontrar esse comando também através do menu arquivo, então clico lá no menu arquivo, lá embaixo eu vou encontrar a opção visualizar impressão, a mesma tecla de atalho indicada lá, o Ctrl Shift O, como eu acabei de explicar para vocês. Então também botão tranquilo aí, sem maiores mistérios, para efeito das respostas de prova. E vamos continuar em busca de mais botões importantes. Agora nós vamos falar de 3 botões em sequência, então já vou anotar com vocês o nome desses 3 botões e depois vou explicar cada um deles. O cortar, da tecla de atalho Ctrl X, depois do lado dele o comando copiar, da tecla de atalho Ctrl C, e mais ao lado o comando colar, da tecla de atalho Ctrl V. Então repetindo, a tesourinha aqui é o cortar, Ctrl X, depois o comando copiar, Ctrl C, e depois o comando colar, Ctrl V. Olha as experimentações. Eu vou selecionar aqui no meu texto a palavra cursos e nós vamos então clicar nessa tesourinha que é o comando cortar ou usar a tecla de atalho Ctrl X. Quando eu usar esse comando, ele vai cortar, ele vai retirar a palavra cursos que está selecionada ali da origem, então ele vai cortar, vai tirar essa palavra da origem, mas vai enviar essa palavra para uma área chamada área de transferência. Então vamos fazer isso agora. Selecionei a palavra cursos e vou clicar no botão cortar. Cliquei. Percebe que a palavra curso sumiu, desapareceu do texto. E agora eu venho aqui embaixo, numa outra posição. Então agora eu vou vir aqui embaixo e vou aplicar o comando colar, que é essa prancheta com uma folhinha, a tecla de atalho Ctrl V. Quando eu clico no comando colar, esse comando cola o conteúdo lá da área de transferência na posição indicada. Então agora eu vou clicar no comando colar. Fiz isso agora. E percebe que ele colou cursos. Isso porque o comando cortar cortou cursos da origem e enviou para a área de transferência. E depois o nosso comando chamado colar colou o conteúdo da área de transferência na posição indicada, certo? Bem, deixa eu desfazer as operações, voltar como estava antes o meu texto, tudo bonitinho de novo. Agora eu vou usar o comando copiar, mas aí eu vou usar com esse texto chamado concursos. Selecionei a palavra concursos e agora eu vou clicar aqui no Ctrl C. Ou uso o Ctrl C do teclado, que é a tecla de atalho, ou clico no botão copiar. Vamos botar. Agora, o que faz esse comando copiar teoricamente? Ele mantém o texto selecionado na origem e envia uma cópia desse texto para a área de transferência. Então, o que o comando copiar vai fazer é manter o texto selecionado na origem
e enviar uma cópia desse texto para a área de transferência. Vamos fazer isso na prática? Então vamos selecionar a palavra concursos e vamos clicar aqui no comando copiar. Cliquei. Percebe que ele manteve a palavra concursos aqui na origem, ele não tirou. Mas como é que eu sei que ele enviou essa palavra concursos lá para a área de transferência? Porque se agora eu aplicar o comando colar, lembra o comando colar, o Ctrl V, cola o conteúdo que está lá na área de transferência na posição indicada. Então se agora eu clicar no comando colar, e é o que eu vou fazer, cliquei, ele cola a palavra concursos, que era a palavra que estava lá na área de transferência, certo? Agora um ponto importante a ser destacado quando a gente fala aí sobre o colar. Se o usuário clicar nessa setinha que aparece junto ao comando colar, ele tem outras opções de colagem, como por exemplo, ele poderia escolher colar texto sem formatação, e aí ele cola só o texto, mas não as formatações que tinham sido aplicadas no texto. É possível fazer isso então clicando nessa setinha que aparece junto ao botão colar. Uma outra forma de fazer essas três operações, o cortar, que é o Ctrl X, o copiar, que é o Ctrl C, ou o colar, que é o Ctrl V, é o usuário clicar no menu Editar do LibreOffice. Quando nós clicamos no menu Editar, lá nós vamos observar que tem a opção Cortar, que é o Ctrl X, o Copiar, que é o Ctrl C, o Colar, que é o Ctrl V, e até mesmo eu poderia escolher o Colar Especial, que me permite fazer outras escolhas de colagem, que é o Ctrl Shift V, ou ainda colar direto o texto sem formatação, que é o Ctrl Alt Shift V, que permite colar direto o texto sem as formatações, como a gente viu clicando lá na setinha do botão respectivamente, certo? Então também podemos aqui lembrar que nós podemos cortar, copiar, colar ou colar especial ou ainda colar o texto sem formatação usando o menu editar do nosso LibreOffice Writer. Beleza, pessoal, vamos continuar. O próximo botão que nós vamos estudar é o botão chamado clonar formatação, que é esse botão pincel aqui, ó. Esse botão que aparece o símbolo do pincel se chama clonar formatação e ele permite copiar a formatação de um texto e aplicar essa mesma formatação em outro texto. Então vamos ver isso na prática, mudando aqui um pouquinho o nosso texto, ó. Eu vou digitar ali a palavra aulas, Enter, vamos digitar na próxima linha a palavra cursos, depois Enter, vamos botar aqui impressora, Enter, mouse, mais uma palavra aqui, vamos escolher parede, parede e livro. Perfeito, percebe que eu tenho várias palavras aqui indicadas no meu texto, né? Mas eu vou selecionar só a palavra aulas e vou mudar a formatação da palavra aulas. Sabendo que todas as outras palavras estão na mesma formatação, vou selecionar só a palavra aulas e vou aplicar algumas formatações, como o negrito da tecla de atalho Ctrl B, que deixa a fonte mais espessa. Vou escolher o itálico da tecla de atalho Ctrl I, que deixa a fonte inclinada. E vou escolher também o sublinhado da tecla de atalho Ctrl U, que deixa uma linha na parte inferior, por isso nós chamamos de sublinhado. Agora olha só o que eu vou fazer, pessoal. Eu vou selecionar essa palavra aulas, que está com a formatação diferenciada, negrito, itálico e sublinhado, da qual outras palavras não tem, e vou a princípio clicar uma vez no botão clonar formatação, aqui nesse pincel. Cliquei. Agora eu vou clicar sobre a palavra impressora. Percebe que o pincel, ele não copiou o texto, mas ele copiou a formatação do texto. Quer dizer, ele copiou a formatação da palavra aulas, que era negrito, itálico, sublinhado, e aplicou essa mesma formatação na palavra impressora, aplicando também o negrito, itálico, sublinhado. Mas percebe que quando eu apliquei, ele perdeu a ação do pincel. E aí, se eu quiser continuar aplicando essa mesma formatação para outros textos, eu novamente vou ter que fazer a operação lá no botão clonar formatação, lá no símbolo do pincel. Mas vamos imaginar a seguinte situação. Deixa eu desfazer e voltar como estava antes. Vamos imaginar que eu selecionei a palavra aulas e agora eu quero copiar a formatação da palavra aulas e aplicar em várias posições textuais, certo? Mais um detalhe, eu não quero aplicar e perder a ação do pincel. Eu quero aplicar a formatação e quero que ele mantenha a ação do pincel para que eu continue aplicando essa mesma formatação em outros textos. Como é que eu vou fazer isso passo a passo? Então vamos lá. Vou selecionar a palavra aulas e aí, em vez de aplicar um clique só no botão clonar formatação, eu vou aplicar um duplo clique no botão clonar formatação. Quando eu aplico um duplo clique nesse botão, ele significa multisseleção. Significa que eu posso aplicar essa mesma formatação em várias posições textuais. Vamos fazer isso? Olha lá, duplo clique no botão clonar formatação, clico sobre a palavra impressora.
e percebe que ele mantém a ação do botão clonar formatação, do pincel, para que eu continue aplicando em outros textos. Então agora eu vou clicar sobre a palavra parede e ele também aplicou aquela formatação negrito itálico sublinhado. Vou aplicar sobre a palavra cursos e ele continua aplicando. Quer dizer, se o usuário aplicar um clique no botão clonar formatação, ele aplica a formatação e perde a ação do pincel. Agora, se eu aplicar um duplo clique no botão clonar formatação, ele aplica a formatação e mantém a ação do pincel para que eu continue clicando e aplicando essa mesma formatação em outros textos de acordo com a minha necessidade. Aí, quando eu não quiser mais usar o botão clonar formatação, ou não quiser mais ativar ele, basta ou pressionar a tecla ESC do teclado, ou clicar de novo no botão clonar formatação que desativa ele. Então vou clicar aqui e pronto, desativou o botão clonar formatação, agora ele não está mais ativado, certo? Beleza, pessoal, continuando aqui nos botões, outro botão importante que eu quero que vocês lembrem para a prova é esse botão chamado desfazer. O botão desfazer, cada vez que eu clico, ele desfaz ação por ação que foi feita. Vamos observar, ó. Vou clicar, 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 clicar. Percebe que cada vez que eu estou clicando no botão desfazer, ele está desfazendo ação por ação que eu havia feito, ó. Cliquei, 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 cliquei. Seja a ação de digitação ou de formatação, ele está desfazendo. E aí depois, se eu me arrependi de desfazer, eu posso usar o botão que está ao lado dele, que é o botão refazer, que como o próprio nome indica, o botão refazer permite então refazer as ações que foram desfeitas. Observa agora, vou clicar no botão refazer várias vezes, ó. Cliquei, 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 cliquei. Agora ele está refazendo as ações que foram desfeitas. Então nós temos o desfazer que desfaz ação por ação, e ao lado nós temos o botão refazer que refaz ação por ação que foi desfeita. Outra dica importante é que se o usuário clicar nessa setinha que aparece junto ao botão desfazer, eu posso clicar e escolher desfazer várias ações de uma só vez, ó. Vou escolher desfazer agora 8 ações, e ele desfez 8 ações de uma só vez. Assim como eu também posso clicar na setinha que aparece junto ao botão refazer, e aí escolher no painel que se abre refazer diversas ações de uma só vez. Vou escolher aqui refazer 6 ações, e aí eu clico e ele refaz essas 6 ações que haviam sido desfeitas. Então nós podemos refazer ação por ação, desfazer ação por ação, refazer ação por ação, ou também clicando na setinha desfazer diversas ações de uma só vez, ou também refazer diversas ações de uma só vez. Lembrando que se o usuário quiser localizar esses dois botões pelo menu, observa comigo, nós vamos clicar também lá no menu Editar, e aí o desfazer tem como sua tecla de atalho o Ctrl mais Z, tecla de atalho bem famosa, e o refazer tem como sua tecla de atalho o Ctrl mais Y. Então nós também podemos desfazer ou refazer através de teclas de atalho ou através do menu Editar, que também tem esses comandos, e a gente também pode utilizar eles normalmente dentro do documento aqui do nosso LibreOffice Writer. Certo, pessoal? Perfeito. Deixa eu só deixar um pouquinho maior aí a tela, aparecendo todo o nosso LibreOffice Writer, só para dizer para vocês que os próximos botões aqui nós vamos estudar na próxima aula, ok? Então era isso, aguardo vocês aí na próxima aula. Grande abraço a todos e bons estudos!